Falar de cirurgia funcional, eu estava comentando aqui fora com a outra, e quando eu comecei minha carreira, ninguém queria saber de funcional. Quando você não sabia operar, quem ia fazer funcional dizia, esse cara não sabe operar, vai fazer funcional, quem só ia para funcional quem não sabia operar. E operar significava fazer uma craniotomia desse tamanho, aquelas cirurgias enormes, então quem não tinha talento com uma coisa assim mais violenta ia fazer funcional, que era um furinho e tal, ninguém, era meio assim, secundário. Mas, no entanto, chegamos a um momento diferente, quer dizer, eu acho que a cirurgia nós fazemos, cirurgia, microcirurgia, chegou um limite. Eu acho que a gente pode melhorar a qualidade da filmagem, a qualidade da luz, é como passar do preto e branco para o colorido na televisão. Mas não há nenhum lugar no crânio hoje que a gente não alcance, não há nenhuma patologia que você não possa, de alguma maneira, retirar, nem que seja um pouco. Então, o limite hoje do tratamento da nossa cirurgia é evitar recidiva, é mais a parte biológica do que técnica, de chegar no tronco cerebral, de chegar em outro lugar. Porque tudo é visual, né? Então, aquele limite anatômico, hoje você consegue contornar entrando pelo nariz, por trás, por cima, enfim. A gente encontrou uma série de caminhos. Já a cirurgia funcional, que era praticamente restrita ao Parkinson, mudou muito, porque com o progresso da neurociência, das imagens, ressonância funcional. Hoje, quando você fala em cirurgia funcional, você está falando em obesidade, distúrbio alimentar, em epilepsia, depressão, movimentos involuntários. É um mundo novo que pouca gente entrou. Então, o mundo novo é ainda desconhecido, quer dizer, nós sabemos que há inúmeros trabalhos de estimulação cerebral profunda para distúrbio alimentar, não só para obesidade, mas também para anorexia nervosa, para epilepsia, para depressão maior. Então, a cirurgia dita funcional, ela interfere na função. E nós temos um mundo de coisas, até para enxaqueca, para cluster, quer dizer, é um mundo novo. Agora já tem o Lozano no Canadá falando em cirurgia para o Alzheimer, quer dizer, ele não pretende curar o Alzheimer, mas estimular a memória, botando o estimulador em determinadas regiões do hipocampo. Então, eu acho que nós vamos ter uma onda agora de crescimento da cirurgia funcional, e é importante até que o pessoal mais jovem aí veja isso não como quem não sabe operar, mas como um campo muito interessante e novo, que é um futuro que ninguém duvida. O Parkinson começa em 1817 com a publicação do Parkinson sobre o que ele chamou de paralisia agitante, em latim, paralysis agitans, ou shaking cough. Então, ele publicou 6 casos, dos quais ele viu apenas 3 pessoalmente. Os outros 3 ele viu na rua. Então, a doença de Parkinson é uma doença que você diagnostica na rua. Você não precisa ter um aparelho, um exame, é um diagnóstico que você faz na rua. E aqui ele diz, o próximo caso também foi visto casualmente na rua. Então, os primeiros 3 casos ele viu na rua, o doente tremendo para aquela posição. Quando você vê um doente nessa posição, você não tem a menor dúvida que você está vendo um doente com doença de Parkinson. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando pensa em operar um doente de Parkinson é saber se é doença de Parkinson, porque hoje nós temos inúmeras variantes que são conhecidas e que não respondem, não adianta operar. Só tem bom resultado se for realmente a doença de Parkinson. E o que caracteriza a doença de Parkinson? Primeiro, é uma doença do adulto, progressiva e o mais importante, ela é início unilateral. Então, o doente que diz que começou com os 2 lados, você pode tirar porque não é a doença de Parkinson. Isso é o parkinsonismo, é uma variante qualquer do Parkinson. Então, o mais importante quando você vê um doente se queixando com suspeita de Parkinson é saber se o início foi unilateral. Isso é o mais importante. Ele pode ter tremor, rigidez, tudo, mas se começou simultaneamente os 2 lados, isso não é a doença de Parkinson. E a simetria persiste, ele vai ter sempre um lado pior que o outro. E outro teste é a resposta levodopa. Ele só vai responder à cirurgia o doente que responde ao tratamento com levodopa. Se tomou levodopa e nunca melhorou, e a doença começou dos 2 lados, isso não é a doença de Parkinson. É um parkinsonismo, é uma outra variação. Então, a origem disso está na substância negra. Nós vemos aqui os neurônios dopaminérgicos, chamados de substância negra, porque tem esse aspecto escuro, no mesencéfalo. Você é um doente de uma pessoa normal, e aqui vocês veem a degeneração desses neurônios, o desaparecimento desses neurônios no doente de Parkinson.
e esses neurônios eles vão se projetar nos núcleos da base, para onde vão então descarregar a dopamina. Hoje nós temos um exame que eu não tive tempo de fotografar, que é o chamado espectro fotodátil. Então é um marcador que se injeta e faz uma tomografia e ele vai marcar a quantidade de dopamina que existe nos núcleos da base. Então, se você tem um tremor, se você tem dúvida se é parkinsoniano ou não, você pode pedir o espectro fotodátil, que é um exame que faz em qualquer lugar aí no Rio hoje em dia, e você vai ver que a dopamina está diminuída de um lado, do outro, ou até dos dois. E aí você tem certeza que você está lidando com Parkinson, e não com tremor essencial ou com outra forma de tremor. Mas o diagnóstico, basicamente, é clínico. Então, aqui, esse é um filme que foi feito uma tese de doutorado de um inglês, e eu assinava essa revista na época e veio um CD para esse filme. E eu consegui salvar o filme, que é uma curiosidade, que a tese dele era de que o Hitler tinha Parkinson, e como nós sabemos que o Parkinson pode surgir em 20% a demência pode surgir em 20% desses doentes, ele questionava se não teria havido isso. Então nós vemos aqui em 33, ele mexia as duas mãos, quer dizer, ele gesticulava as duas mãos. E faz parte do Parkinson, ele aqui, enquanto falava, ele já não mexia o braço esquerdo. Não faz parte do Parkinson a bradicinesia, quer dizer, ele não deixa, ele só mexe um lado, o outro braço ele começa a não mexer. E muitas vezes você vê a pessoa andando na rua, só balança um braço, o outro está parado. E dizem que daí surgiu, inclusive, a saudação dele, ele já praticamente não usava o braço esquerdo. Aqui vocês veem o braço esquerdo sendo parado, quer dizer, a bradicinesia é outro sinal tão marcante quanto o tremor do diagnóstico do Parkinson. O doente que não mexe, ele não tem uma paralisia, mas ele não tem a gesticulação normal. Os doentes perdem o movimento associado. Aqui ele já, em 34, quando ele andava, ele já não mexia o braço esquerdo. Aqui sempre o braço esquerdo parado. Ali vocês veem o braço esquerdo parado e só balança o direito. Quer dizer, esse é uma característica, ele não tem uma paralisia, mas ele não tem a gesticulação normal que nós temos, como falamos. E aqui vocês vão ver como surge o início do pequeno tremor na mão esquerda. Aqui ainda está difícil de ver, mas já se vê que ele me treme um pouco. E vai aparecer uma posição melhor aqui, olha lá o tremorzinho dele. O dedinho já tremendo, ele só mexendo o braço direito. E agora ele vai entrar na sala, vocês vão ver que a mão dele vem tremendo. Você vê um filme do Hitler, você vê que ele tinha bradicinesia, ele não mexeu, ele não tinha uma paralisia, mas ele perde a espontaneidade, o movimento que a gente usa na linguagem, e um tremor de repouso. Se ele fosse esticar a mão, esse tremor cessaria. Então, inicialmente, não se sabia a origem do tremor, da onde vem a doença de Parkinson. Isso hoje que para a gente é tão óbvio, no início do século não se sabia. Várias cirurgias foram tentadas em diferentes regiões, desde o córtex, a extirpação cortical, que o Wilson propôs em 39, a extirpação da área motora. Aqui em 30 já se fazia a secção da raiz posterior. Fulton, em 40, logo depois do Wilson, propôs cortar o feixe piramidal na região cervical. E por aí foi, e não se sabia a origem. Então, nessa época, meu pai, que estava interessado no início da carreira, ele estava interessado em cirurgia funcional, em movimentos involuntários, epilepsia. Ele começou na Santa Casa a fazer extirpação do córtex cerebral, exatamente o que o Wilson propôs. Então esse aqui é um filme, eu diria que é histórico, porque eu apresentei esse filme há pouco tempo na Alemanha, a Mariana já estava lá, eles nunca viram, porque todo mundo nasceu depois disso. Se tirava o córtex cerebral para tratar o Parkinson. Esse aqui é um filme que eu consegui salvar no mofo,
mas que não está completo, porque parte do filme se estragou, mas dá para ver. Dá para ver aqui o córtex cerebral. O que se faz hoje, já se fazia nos anos 50, estimulando o córtex com eletricidade para localizar a área motora, isso na Santa Casa. Esse é meu pai operando. E aqui já aspirando a área motora. Aqui o córtex foi retirado. E 6 meses depois, o paciente foi retirado do córtex, uma ligeira paresia, parece o Chaplin, mas não tem mais o tremor. Quer dizer, eu perdi, não consegui salvar o filme anterior dele tremendo, mas vemos ele aí depois sem o tremor. Quer dizer, nessa época não existia levodopa, não existia estereotaxia, o que se fazia, uma das opções era tirar o córtex. Outra coisa que também que era uma opção, que surgiu no ano seguinte, era cortar o feixe piramidal na medula ou no tronco cerebral. Então isso era uma outra opção, que era a secção do feixe piramidal no tronco cerebral. Então vocês veem aqui também, o filme não está completo, mas dá para a gente ter uma ideia. Vocês veem ali o rapaz tremendo, tremor importante. Depois da cirurgia, e aqui onde ele foi operado, a secção, olha o tamanho da cisão, para fazer a secção do feixe piramidal aqui na medula. Então, era isso, não sabia de onde vinha esse distúrbio. E essa tentativa de cortar, como as coisas acontecem casualmente na medicina, Cooper, que era um cirurgião americano, teve uma grande projeção porque nessa área de movimentos involuntários, ele foi fazer a secção do feixe piramidal no mesencéfalo, que era uma opção, e sem querer ele lesou a artéria coroideia anterior. Lesou e o doente interrompeu a cirurgia, não chegou a cortar o feixe piramidal, porque achou que o doente fosse ter uma complicação maior. O doente acordou bem, mas sem tremor, acordou ótimo. E aí eles foram investigar e viram, o doente depois veio a falecer, examinaram e viram que tinha uma isquemia no núcleo da base e que o doente tinha ficado bom. Então, a partir daí, o Cooper sugeriu que se fizesse a ligadura da artéria coroideia para tratar o Parkinson. Então começou o pessoal a abrir a cabeça para ligar a artéria coroideia para tratar o Parkinson. Dizem, tem umas coisas que a gente não sabe se são verdadeiras, tem muita folclore, que nessa época isso foi um sucesso, porque até então não sabia, primeiro ficou se sabendo que era ali naquela região, no núcleo da base. E uma cirurgia simples. E o ditador argentino, o Perón, teria convidado o Cooper para fazer demonstrações na Argentina, para ligar a artéria coroideia e tal. Mas que depois de ligar meia dúzia de pacientes, alguns ficaram hemiplégicos, porque a artéria também, em 25% dos casos, ela nutria o tronco cerebral. E aí a cirurgia foi abandonada, naturalmente, porque já se sabia onde era e surgiram novos recursos. Então surgiu a estereotaxia, aqui na Santa Casa, já com arco estereotáxico. Nessa época não tinha nenhuma medicação, o doente era condenado a ficar assim, e foi feito, eu suponho, pelo resultado tão brilhante, uma talamotomia bilateral, uma coisa que hoje a gente procura não fazer, porque é um risco grande de ter alguma complicação cognitiva e tudo. Mas numa situação dessa não tinha opção. Vocês veem o resultado, isso nos anos 50 ainda, da talamotomia bilateral com a estereotaxia. Então, nessa época, isso foi em 55, quando ele publicou esses casos de movimento involuntário. Aquela senhora que foi operada, esse foi um arco que foi doado a meu pai pelo próprio Richard, que dá o nome ao arco, foi com quem ele fez aquela senhora. E em 54, você vê aqui, operação em 1954, palidotomia esquerda. É a primeira cirurgia estereotáxica feita na América Latina. Em 1954, palidotomia esquerda, esse aqui. Primeiro caso, localização da palidotomia.
E aqui uma fotografia de uma talamotomia estereotáxica, está aqui a lesão, feita para dor cancerosa, para algia cancerosa. Nós temos no Rio de Janeiro esse pioneirismo na cirurgia do movimento voluntário, na cirurgia da estereotaxia na América Latina. Aqui, como se fazia o arco em uso, era a injeção de ar no ventrículo, não tinha tomografia, ressonância, nada disso, e eram feitas medições, você tinha que localizar algumas estruturas ventriculares para poder fazer a marcação e tantos centímetros para cá, para lá, e chegar no alvo que você gostaria. Quando nós inauguramos o Instituto do Cérebro, eu escolhi como primeira cirurgia que fosse um doente com Parkinson. Eu teria demais essa mão, mas vocês podem ver que não tem nem tremor, né? Então, quais são as técnicas? Então, quando é que usamos uma ou usamos outra? Nós usamos as duas técnicas, isso. E às vezes, por razões até não médicas, escolhemos uma ou outra. Então, as técnicas ablativas, elas são lesões irreversíveis. Uma vez que está feita a lesão, não tem volta, né? E ela pode ter maiores complicações nos procedimentos bilaterais. Então, a gente evita de fazer lesões simétricas. Se o doente tem que fazer lesão bilateral, você faz no tálamo de um lado e no pálido do outro. Você tem que evitar de fazer no tálamo bilateralmente. Se bem que no pálido a gente faz e vai bem. E a estimulação cerebral, ela faz uma lesão, entre aspas, funcional. Quer dizer, ela é reversível, você pode desligar o aparelho, tem menores complicações quando é bilateral e você pode ajustar de acordo com a doença. A doença progride, você pode aumentar a estimulação. As técnicas, por outro lado, têm desvantagens. Quer dizer, a técnica ablativa, por outro lado, tem a vantagem de ser uma anestesia local, você não precisa fazer geral em momento nenhum, enquanto a outra, na hora que você passa os cabos, os fios por baixo da pele, botar o estimulador, tem que dar uma anestesia geral. Tem um menor tempo cirúrgico, a outra leva muito mais tempo. É menor custo, o aparelho hoje custa quase R$200 mil, você só consegue botar um estimulador se tiver um plano de saúde muito bom, e a outra não tem isso. O resultado é imediato e o follow-up é de rotina. Essa aqui tem complicações de corpo estranho, o follow-up, você precisa de alguém que saiba mexer no aparelho para estimular, não é fácil ajustar você tem que saber manejar a amperagem, com a frequência, com isso, para poder chegar a um ponto ideal, e depois de 5 anos tem que trocar a bateria. Então, se você tem um doente que vem de outro estado, que está num lugar de pouco recurso, você não pode botar um estimulador cerebral, ainda que ele tenha dinheiro. Quem é que vai regular? Ele não pode passar em porta de banco, não pode passar em campo. Em todo lugar diz proibido, não deve ter estimulador marca-passo cardíaco, esse também não pode. Então, se o doente vem de fora e tem um tremor unilateral, ele vai voltar para Manaus, vai para outro lugar, esse aqui é o procedimento ideal, porque você faz, o doente vai embora, não precisa mais de você. Enquanto que o outro ele vai ficar sempre preso a você, porque vira e mexe desregula, tem que ter alguém que, às vezes, alguma coisa não vai bem, enfim. É um doente que fica sempre dependendo de você. Agora, tem essa vantagem de se houver algum problema, você desliga. Então, se você for criterioso e fizer a coisa direitinho, a técnica ablativa ainda é extremamente útil, é barato e pode ser feita em qualquer lugar. Então, dos núcleos da base, em todos os núcleos da base, a gente atua, na realidade, no pálido, núcleos talâmicos e subtalâmicos. A cirurgia é feita nesse momento. Nesse momento é que você vai definir a cirurgia. E você vai escolher o núcleo de acordo com a sintomatologia do doente. Então, um doente, por exemplo, que tem muita rigidez, um Parkinson juvenil, que é extremamente rígido, ele não tem tremor, mas é extremamente rígido, você vai no pálido. O pálido é um núcleo que você, fazendo uma lesão bilateral, você consegue relaxar o doente. Se o doente tem uma discinesia medicamentosa, quer dizer, tem doentes que tomam o Prolopa e ficam com uma movimentação involuntária, que é uma coisa horrível. Você vai no pálido também. Ele acaba o movimento involuntário, ele pode tomar a dose do Prolopa que quiser. Então, os núcleos talâmicos, você dá preferência, se for um tremor muito intenso, você dá uma preferência no talamo. E no subtálamo, você consegue melhorar um pouco de tudo. Mas você não pode fazer lesão nunca, tem que ser sempre um estimulador. E é um núcleo que às vezes você melhora mais uma coisa do que a outra. Então a gente escolhe a escolha do núcleo, o alvo,
é muito importante, e eu acho que é aí que está um pouco o segredo do resultado que você vai ter. Então, as indicações cirúrgicas. Primeiro, tem que ser doença de Parkinson, o diagnóstico perfeito. Se você tiver dúvida, ele tem que ser responsivo à levodopa. Se ele responde à levodopa, é um caso bom. Uma fase inicial, quer dizer que não seja, quando eu digo fase inicial, não pode ser aquele doente que já não anda mais, está na cadeira de rodas, isso não adianta operar. E os que têm cinesia medicamentosa, que são casos muito bons. Acaba a cinesia completamente. E as contraindicações, que é o Parkinson Plus, a demência, doentes que já têm dificuldade de deglutição e disfonia, não são casos bons, eles podem piorar com a cirurgia. A idade é extremamente avançada, a instabilidade, o desequilíbrio também não é bom. Então, tem alguns sintomas que não são bons. Então, o que é bom para a cirurgia do Parkinson é o tremor e a rigidez. Esses são dois sintomas que são incapacitantes, são dois sintomas motores e que podem trazer uma qualidade de vida para o doente. Então, isso aqui, só para pessoal mais jovem, só para, às vezes a gente faz uma aula para clínico, para mostrar a relação dos núcleos da base com o córtex cerebral. Então, o córtex cerebral, ele é ativado pelos núcleos da base, é como se fosse um holofote virado para cima numa árvore. Então, quando você acende, você ilumina o córtex e o córtex funciona. Quando você dorme, você apaga os núcleos da base e o córtex dorme, nós dormimos também. Então, o córtex, para estar ativado, é preciso que os núcleos da base estejam funcionando e iluminando, estimulando o córtex. Então, baseado nisso, nós vamos entender como é que a cirurgia funciona. Então, nós vamos ver aqui o córtex e nós vamos dividir em vias excitatórias, que são as azuis, e vias inibitórias, que são as brancas. E nesse equilíbrio de excitação e inibição, nós vamos ter o movimento que nós temos, que é um movimento modulado, um movimento harmonioso. Então, nós temos aqui os núcleos subtalâmicos, com estimulação e com inibição dos núcleos estriados, globo pálido externo, núcleo subtalâmico, globo pálido interno, o tálamo, quer dizer, um inibe, o outro estimula, e nesse equilíbrio nós vamos ter então a via piramidal final, que vai levar ao movimento modulado que nós temos. Nós vimos que no Parkinson falta dopamina. O que acontece com a estimulação? Ela fica fininha, ela diminui. Quando ela diminui o estímulo para o núcleo estriado, muda todo o equilíbrio. Então você vê que há um aumento da inibição do globo pálido externo, há uma diminuição, então com isso ele diminui. Enfim, vai havendo uma mudança e no final o que o tálamo estimula o córtex é muito pouco a diferença. E com isso também o que sai de movimento é muito pouco, nós temos aquela lentidão do Parkinson. Então isso pode ser equilibrado, por exemplo, se você atua no núcleo subtalâmico. Então, essa inibição, essa estimulação que era muito grande, quando você atua, você inibe, você muda o equilíbrio e volta a ter uma estimulação do córtex e volta a normalizar. A mesma coisa se você atuar no núcleo pálido interno, você vai também mudar, vocês veem aqui o grau de inibição do tálamo, você vai diminuir essa inibição e o tálamo volta a estimular o córtex. E com isso você restabelece a movimentação. Então, o equilíbrio entre essa estimulação e inibição e por que você escolhe um núcleo ou outro é que vai levar, estou falando aqui superficialmente, que é um assunto para se trancar no quarto e ver 3 dias seguidos. Né? A parte é mais ou menos essa. Né? Então, isso vai explicar o que está aqui. Então, eu sou um doente com um Parkinson juvenil e quando nós fizemos a ressonância magnética funcional, você vê que a área motora quase ele se movimentando, ele não tem estimulação do córtex. E depois da cirurgia, da palidotomia, o córtex volta a ser iluminado. Então, vocês veem a diferença de excitação do córtex antes da palidotomia e depois da palidotomia num doente com Parkinson juvenil. Então, aqui esse doente é um exemplo, era ele exatamente. Esses doentes jovens que têm Parkinson juvenil, em geral, começa na faixa dos 40 ou abaixo dos 40 anos, e eles não têm tremor, mas eles são extremamente rígidos. Então, nós fizemos aqui uma palidotomia bilateral, vocês veem aqui de um lado e do outro. E aqui o grau de rigidez, ele tem que ter alguém do lado dele, porque ele não consegue
dá um passinho maior do que isso, ele não treme, mas é uma rigidez intensa e ele vai cair se ninguém segurar. Então, apesar, olha aí, é uma situação vendo na ponta dos pés. Ele fez, então, esse é uma de festinação. Ele então fez a paridotomia, logo na primeira semana ele já consegue, não está perfeito, mas ele ganha uma independência, ele começa a andar melhor e já não precisa ter alguém preso do lado dele. A gente pode pensar, mas está longe de ser normal, é verdade, mas para ele isso é um ganho espetacular. E isso, você depois, enfim, ele está sem medicação aí, o resultado final da cirurgia é a cirurgia mais a medicação, entendeu? Quando a gente fala em cirurgia, não é que vai substituir o remédio, é uma coisa complementando a outra. Então, quando a gente decide o que vai fazer, a gente tem que escolher um desses inúmeros micronúcleos que estão aqui no núcleo da base. Esse aqui é o núcleo vinho, no tálamo, que é o que a gente escolhe para fazer quando é o tremor. Aqui o pálido interno, que é o núcleo que a gente escolhe para fazer quando é uma rigidez intensa. E correndo por aqui tem a cápsula interna. Então nós vemos que o vinho é bem juntinho da cápsula interna. A gente tem que levar isso em consideração. E uma referência muito importante é a comissura anterior e a comissura posterior. Então, quando se fazia, ou mesmo na ressonância, a gente faz uma linha ligando um ao outro e, baseado nessa linha, então vamos ter medições. Nós sabemos, então, que o vinho está a tantos milímetros dessa linha, enfim, isso tudo varia, porque se o doente tem uma hidrocefalia, uma atrofia cerebral, como é comum no Parkinson, o terceiro ventrículo é maior, então essas medições variam. Então, o que a gente faz é projetar um atlas, que também nunca fica perfeito, então a gente acaba usando as duas coisas, projeta um atlas aqui em cima, e nós sabemos então onde está o núcleo VIN, aqui está a cápsula interna, e baseado nesse núcleo, o computador vai fazer os cálculos do X, o Y e o Z, onde nós temos que alcançar. E esses núcleos, eles têm também, você vê aqui, o tamanho do vinho, é difícil alcançar e ter precisão, né? Aqui é a cápsula interna. Então vocês veem que mesmo nesses núcleos existe uma distribuição somatotópica, quer dizer, o pé fica mais próximo da cápsula interna e a face mais para cima, enfim. Nós fazemos então a tomografia na hora da cirurgia, já com arco, e o doente já traz uma ressonância feita com protocolo de navegação, quer dizer, que são 100 e tantas imagens. Nós fazemos uma superposição da ressonância, porque a ressonância sozinha ela distorce. Então existe o risco de você fazer só com ressonância, a menos que o aparelho de ressonância, que seja um lugar que você trabalha sempre, ele pode ser programado para fazer o alvo. Mas como isso não é o frequente, a gente sempre faz a tomografia que não distorce e bota a ressonância em cima, fazemos então essa projeção e a gente pode inclusive calcular o trajeto para evitar o ventrículo e tudo, para calcular a entrada e aqui o alvo que nós queremos atingir e o trajeto que vai ser feito para evitar de entrar no ventrículo e de evitar o... Então a cirurgia é feita com o doente acordado e antes de fazer a lesão ou de que for, nós precisamos ter certeza que estamos no ponto certo. E assim é que foi descoberta a estimulação cerebral profunda. Porque na hora, antes de fazer a lesão, você estimula, ele para. E aí o francês lá, acho que eu esqueço o nome dele, ele disse, bom, se para quando eu estimulo, para que eu vou fazer a lesão? Eu vou arranjar um aparelho que fique estimulando. Então foi assim que nasceu a estimulação cerebral profunda. Então vocês veem a importância de fazer essa estimulação é você ter certeza de que não está na cápsula interna, porque é uma coisa ao lado da outra. Então, além de você ter certeza de que parou o tremor, você tem que mandar o doente mexer a mão, ver se não está dormente, se não tem desestesia. E ele parou, você já sabe que está ali naquela região, que está no núcleo, agora precisa ter certeza de que não fez uma secção do feixe piramidal, como se fazia antigamente. Então, você tem que mandar o doente testar e tal. Então, estando tudo certo,
ela vai fazer, então, você faz a lesão, são 3 lesões que você faz a 75 graus durante 1 minuto, e faz a primeira, recua um pouco 2 milímetros a agulha, faz de novo, recua mais 2 milímetros, faz a terceira. E o doente, nesse momento, ele tem que estar com o braço e a perna levantados, para você ficar seguro, e falando. Você manda ele contar até 20, até 30, até acabar aquele minuto. E com isso você consegue ter uma monitorização, uma segurança do que está fazendo. Então, a talomotomia, um serviço como a gente tinha na Santa Casa, um serviço com pouco recurso. Esse doente, por exemplo, tinha um tremor unilateral, intenso, ele não saía de casa, ficava com a mão no bolso. Então, fizemos uma talomotomia unilateral. Então, é um resultado muito bom, é um resultado, não tem razão para botar um estimulador numa situação dessas. Então, vocês veem aqui um tremor na mão esquerda, incapacitante para ele, não morrer de vergonha, mas é um tremor que o remédio não resolve naturalmente. Então, vocês veem antes da talomotomia e depois. Então, para ele, olha, resolvido. Ele agora volta à vida dele. Não precisa ter estimulador, não tem restrição de só poder entrar onde não pode passar em porta de banco, em detectores metais. Então, a lesão ainda é um procedimento muito útil para ser utilizado. Aqui ainda na Santa Casa, nós fizemos então, vou mostrar a vocês, uma talomotomia direita, e você vê que fica por dentro da cápsula interna, e uma paridotomia esquerda, você vê que está do outro lado da cápsula interna, para evitar a lesão do lateral. Então vocês veem esse doente aqui, ele tinha um quadro dramático de tremor, e nessa época ele tinha estimulador, né? Mas eu estou mostrando isso porque eu acho que muitos serviços nossos, que têm menos recursos, podem perfeitamente fazer isso, não tem que ficar só, não faço porque não tem estimulador. Estimulador é para alguns casos, não precisa ser para todos. Então isso aqui depois de operado, e um resultado espetacular, tendo feito em núcleos diferentes. E quando você faz assim do lateral, o ideal é que você faça um lado, dá um tempo e faz depois no outro. Então, resolvido, ele pode ir embora quando ele quiser, não tem que ficar com um aparelho embaixo da pele. Então, o estimulador, por outro lado, é um progresso e faz sempre um sucesso, principalmente para mostrar, né? Então, vocês veem aqui, é colocado, é a mesma técnica do outro, só que ao invés de coagular, a gente deixa o eletrodo, e esse eletrodo passa por baixo da pele e é conectado então ao estimulador. Existem 2 tipos de estimuladores hoje, um que é recarregável, que dura 10 anos, e o outro que acaba em 5 e é direto. Mas os doentes preferem que acabe em 5, porque o outro você tem que toda semana parar e ficar 1 hora ali carregando, como se fosse posto de gasolina, e quando viaja tem que levar mala, enfim, todos preferem a opção do estimulador que fica direto. Vai, pode ligar. Muito bom. Desliga. Isso. Pode deixar ligado, Francisco. Esse aqui é um caso interessante. Esse tremor, eu acho difícil vocês dizerem qual é a origem. Alguém sabe o que é isso? Isso é discinesia medicamentosa. Toda vez que ele toma o Prolop, ele fica assim. Ele não consegue controlar. Ele chega a rir, daqui a pouco ele está rindo. Porque ele toma e fica assim até passar o efeito. Durante 2 horas, 3 horas, ele fica pulando. Ele até leva na brincadeira, ele não consegue parar. Então você faz a paridotomia desse doente e acaba. Ele pode tomar a dose do Prolop que ele quiser. Isso aí depois da paridotomia. Nessa época a gente nem tinha estimulador, não tinha ainda. Então, a discinesia medicamentosa, nem todos são dessa intensidade. Mas você muitas vezes diagnostica o tumor porque ele entra no seu consultório cheio de tiques, você já sabe que ele está tomando Prolop. E aí não tem jeito, ou ele tem que abaixar o Prolop, ele fica rígido, ou tem que fazer uma cirurgia que ele possa tomar a dose que for. Essa cirurgia não é restrita, eu estou ficando muito longe. Não, está ótimo. Tá? Essa cirurgia não é restrita ao Parkinson, ela serve para vários tremores involuntários.
Então esse rapaz, por exemplo, ele tinha um cavernoma, ou tem, que eu acompanho até hoje, tem muitos anos isso. Ele tem um cavernoma no mesencéfalo que sangrou. Ele era um surfista e ficou com essa intensidade de tremor, mais do que tremor, né? Esse rapaz tinha uma possibilidade boa, foi para Nova York, rodou o mundo, fazia era dar cinemática, era dar leva para ele, não tinha jeito. Quando ele voltou, eu propus operar agora, vamos fazer uma talamotomia. Era uma coisa da intensidade, olha só, totalmente incapacitante. Então nós fizemos uma talamotomia nele, aqui na fase aguda, isso é uma tomografia feita no dia seguinte, a lesão parece grande, né? Mas depois de 2, 3 meses você mal vê, fica um pontinho, mas aqui é um edema da lesão. Estica o braço agora, tá? Isso. Isso, abaixa os braços, bota o dedo no nariz com a mão direita. Estica, bota no nariz, estica, abaixa o braço. Agora a outra. Estica, bota no nariz, estica, para abaixar. Estica de novo, os 2 braços, em frente. Tá ótimo, para baixar. Então, a cirurgia é uma cirurgia que serve para outras situações. Quer dizer, todos os tremores podem melhorar com a talamotomia. Isso é uma situação mais grave, que a gente chama de distonia muscular deformante. Esse aqui é um quadro do Chagall que ele pintou, devia ser algum parente, algum amigo dele, alguém que ele viu, que é exatamente o que a gente vê aqui nessa situação. A distonia, ela em geral começa, tem casos horrorosos que eu nem mostro porque são chocantes, mas ela em geral começa na adolescência, muitas vezes tem um fator genético, e quando são as distonias ditas primárias, elas podem ter um resultado muito bom. As distonias secundárias são as distonias que são secundárias à medicação psiquiátrica. O doente toma psicotrópico e toma neuroléptico durante muitos anos, eles podem desenvolver um quadro de distonia muscular. E esses casos são ruins, porque eles não respondem à cirurgia. Eles melhoram no início, mas depois de um tempo voltam. Mas as lesões, as distonias primárias, que em geral começam na adolescência, essas têm um resultado, podem ter um resultado muito bom. Então, essa senhora, por exemplo, ela era uma distonia secundária. Havia uma dúvida se era secundária ou se era primária. Ela tinha tomado a medicação de deficiência depressiva ou psicotrópica, mas tomou muito pouco tempo. E havia uma dúvida se era, se não era. Nós fizemos, então, a lesão paridotomia bilateral. Aqui, quando faz a paridotomia, tem que tomar muito cuidado, porque além de testar a parte do movimento, você tem que testar a visão. Porque a fita visual passa aqui, ó, bem embaixo, então você pode sem querer lesar. Então, antes de fazer a lesão, você tem que estimular, escurecer a sala, ver se o doente se ele tem escrotomas visuais, se ele vê brilhos, e se tiver, você tem que recuar um pouco a agulha para não pegar aqui a fita visual. Então, essa doente aqui, ela tinha esse retropólise, que se chama, essa distonia, igual aquela menina, e era uma coisa incontrolável. Então, quando ela andava, ela entrava no epistótomo, aí tinha que segurar aí, curvava toda a região dorsal, tinha que segurar a nuca. E não tinha medicação que resolvesse isso. Então nós fizemos a paridotomia nela. Em alguns casos a gente faz uma vez, às vezes faz em 2 tempos, e aquela depois da cirurgia ainda internada, lá na Clínica São Vicente, e passou totalmente. Depois de uns meses, isso aí recrudesceu, não sei se totalmente, para a doente de fora do Rio, que eu não vi mais, mas ela relatava que tinha voltado parcialmente. Então devia ter um componente, devia ser realmente secundário. Aqui é um quadro síndrome de Médio, está escrito errado o nome, Médio, não sei se tem um I a mais ou a menos, mas enfim. É uma distonia oromandibular.
Isso aí também é uma distonia extremamente incapacitante. A pessoa não consegue parar de mexer a boca, a língua, e não consegue fechar a boca, e ele fica nessa movimentação permanente. Esse doente era um doente de São Paulo, que já tinha tentado tudo, e queria, de qualquer maneira, tentar a cirurgia. Ele fazia uso de antidepressivo, tudo, havia uma suspeita forte de que fosse secundário, mas ali para ele não tinha muita opção. Então, no ensino de médio, o Pompeu, Fernando Pompeu, quando fez a tese dele para professor titular da UERJ, ele fez baseado na síndrome de médio. Esse aqui é ele depois de operado, depois colocou um estimulador. É surpreendente, né? Então, a cirurgia de movimentos voluntários, e o movimento voluntário não é uma doença maligna, que morre disso. Mas você resolver uma situação dessas, você muda a vida do indivíduo. E esse aqui eu acho que é o último caso, para mostrar o quanto que muda a vida do indivíduo. Essa é uma distonia muscular deformante, e esse rapaz veio do interior de Minas. Ele aqui já devia ter uns 20 anos por aí, mas ele começou com isso com 12, 13 anos, era garoto, adolescência dele. Vocês veem, isso era na clínica São Vicente também. Então você vê esse rapaz foi operado na Santa Casa. Olha só que drama. O stop, uma deformidade horrorosa. Como é que ele inteligência normal, cognição normal, um rapaz esperto. Ninguém vai ficar sem dormir hoje, mas sabendo se existe, porque a gente não vê isso em neurocirurgia. A gente só vê aneurisma, tumor, meningioma e acústico. Então, isso existe e isso é um campo enorme. Nós temos uma quantidade enorme de doentes que vêm com distonia de todo quanto é canto. E o pior é que os próprios neurologistas não encaminham, porque eles nem sabem que existe a cirurgia. Esse aqui é depois de operar. Ele tem, depois desses anos todos, uma deformidade ortopédica, não é que a gente operou e acabou a lordose dele. Isso com os anos ele vai ter que trabalhar. Ele tem uma postura ruim, mas acabou, as contrações dele acabaram. Então ele hoje tem uma coluna toda alterada, que ficou 20 anos quase se contraindo, de vez em quando ainda dá uma puxadinha, mas ele mudou. Tem um detalhe que vocês não estão reparando. Olha a mão dele. Isso aqui é 6 meses depois. E casou. Então isso aqui, para esse rapaz, fez uma mudança enorme. A vida dele mudou. Isso aí vai ficar um pouco mais de 6 meses depois de operar, porque a distonia não melhora no dia, não é feito o Parkinson, você opera, acabou. Ela vai melhorando progressivamente. Isso aí tem 6 meses. Ele está entusiasmado, ele se exibiu. Aqui, ó. Olha só. Ele vai melhorar, com o tempo vai melhorar isso aqui. Olha ali, fiz questão de filmar a aliança dele. Então, o que isso aí mudou na vida desse rapaz, né? Então, eu espero que tenha motivado aí a turma jovem, ver que não existe vida fora dos aneurismas, dos acústicos, dos meningiomas, tem muita coisa, e que isso é só um aspecto da funcional, que é o movimento voluntário, que é extremamente gratificante, porque, em geral, você vê muda a vida do paciente. E tem campos novos, obesidade, quer dizer, obesidade é uma coisa que vai caminhar para a cirurgia, para você, enfim, tratamento de doença obsessiva compulsiva, cefaleias que não tem cura, enfim, epilepsia, depressão,
É um mundo novo. Eu acho que para quem está começando é um bom caminho.